Olá, bem-vindo à nossa sala de família. Todos os domingos de manhã temos o grande privilégio de estarmos juntos aqui nesse tempo aí de reclusão. Nós estamos nas nossas aulas online. Infelizmente, elas não são interativas, você não pode participar, mas você pode refletir, você pode tomar nota e pode compartilhar aquilo que você tem recebido aqui todas as manhãs de domingo. Então hoje nós vamos falar sobre a arte de permanecer casados. Domingo passado nós falamos sobre a arte de resolver problemas, né? Todos os casais têm problemas, todo ser humano que vive nessa sociedade, na sua individualidade, na coletividade, vai enfrentar problemas. Sempre nós enfrentamos problemas. A questão é como nós vamos lidar com eles. E hoje nós vamos falar sobre a arte de permanecer casados. E o texto que eu quero usar é Malaquias capítulo 2, versículo 15, que diz assim: portanto, cuidem de vós mesmos e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. É muito interessante esse versículo, porque ele fala de duas dimensões, né? Numa dimensão individual, cuide de si mesmo, né? E ninguém seja infiel com a mulher da sua mocidade, ou seja, cuida também do outro. Muitas vezes, nessa sociedade, né, que nós vivemos, porque nós vivemos numa sociedade descartável, né, irmãos? A sensação que a gente tem é que as coisas não foram feitas para durar mais, né? Elas foram feitas para terem pouca duração, né? Tudo é descartável. Eu lembro quando as latas, né, dos carros, elas eram feitas de um material muito mais resistente, né? Claro que hoje elas são mais flexíveis até por conta dos acidentes, das batidas, para darem mais garantia. Mas hoje a lata do carro é um papel, né, irmãos? Praticamente um papel. Então as coisas elas foram feitas nessa perspectiva de que elas durem pouco tempo. Mas isso não é o projeto de Deus, né, para o casamento. O casamento, a Bíblia diz: aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Então esse é o projeto de Deus para a relação conjugal. Quando a gente fala de casamento, né, eu já ouvi isso várias vezes: ah, pastor, meu casamento não está dando certo porque a gente começou errado. Aí fica parecendo, irmãos, que casamento é uma conta de matemática, né? É assim, 2 mais 2 igual a 4. Então, se eu comecei certo, eu vou terminar certo. Se eu comecei errado, eu vou terminar errado. Irmãos, o começo é importante, mas o começo não define, né? E nenhuma relação está condenada pelos começos e nem garantida pelos começos, né? Ah, se eu comecei bem, pode ficar tranquilo que vai terminar bem. Não, eu conheço relacionamentos conjugais que começaram muito bem, mas terminaram mal. E eu conheço outros que começaram mal e terminaram bem, então os começos não garantem. Existem alguns princípios, né, para a manutenção do casamento, e é isso que eu quero falar nessa manhã. Eu espero que isso ajude você a administrar o seu relacionamento conjugal. A primeira coisa é que casamentos, eles são realizados com a previsão de durarem a vida toda, né? É claro que hoje muita gente entra numa relação conjugal pensando que se não der certo, abandona, deixa, acaba, né? Hoje as pessoas elas têm dificuldade de entrar num relacionamento pensando naquilo pro resto da vida, né? Mas o projeto de Deus sempre foi para que o casamento fosse para a vida toda, né? Mesmo as pessoas que passaram, né, pela triste experiência do divórcio, elas entendem que o casamento foi feito para durar a vida toda, né? Infelizmente, algumas pessoas já viveram o drama, né, da separação, mas elas sabem que no fundo, o propósito do casamento foi para que ele durasse. Essa é a primeira coisa. A segunda, os casamentos eles não vão durar a vida toda naturalmente, né? É preciso que haja dedicação, é preciso que haja cuidado para que a relação ela perdure, né? Existe o que a gente chama de fundamento, processo e resultado, né? Toda a nossa estrutura familiar, ela precisa ser muito bem estabelecida, né? Precisamos ter um fundamento sólido, né?
Mas o mesmo fundamento sólido vai exigir um processo, né? E nesse processo é que entra o cuidado e a dedicação que cada um tem que ter, né, para a manutenção da relação, e aí o resultado ele sempre vai ser natural. Terceira coisa, nós precisamos descobrir e tomar atitudes claras e eficazes para que o casamento seja durável. Por que eu estou falando atitude, né? Porque muitas pessoas confundem decisão com atitude, né? A gente pensa que a decisão é suficiente, né? Eu tomei uma decisão de fazer meu casamento funcionar. Ok. Uma vez que eu tomo uma decisão, eu preciso estabelecer atitudes. Quais as atitudes eu terei que tomar para manter, né, aquela decisão que eu tomei? É mais ou menos aquilo que acontece com o regime, né? Ninguém emagrece porque decidiu emagrecer. Então a decisão é o pontapé inicial, mas as atitudes que eu vou ter por conta da decisão que eu tomei. Aí envolve alimentação, exercício físico, uma série de coisas. E para algumas pessoas até o medicamento, né, para elas emagrecerem. Então a decisão sozinha, ela não vai fazer diferença. Quando a gente fala de compromisso, né, e alguém assume um grande compromisso, geralmente assumindo um grande compromisso, a gente espera que ele acabe logo, né? Nossa, não vejo a hora. Por quê? Porque a ideia que se tem de compromisso é que é uma coisa pesada. Ou a gente espera que ele acabe logo, né, aquele compromisso, eu tenho uma tarefa, né? Eu lembro quando eu era criança, minha mãe falou, só vai brincar depois que fizer o serviço. Aí eu já ia para o serviço, né, naquela pressa, querendo que aquilo acabasse logo para eu brincar, para acabar o compromisso. Ou você quer que acabe logo, ou você quer que aquilo seja diluído, né, de tal forma que você consiga fazer aquilo de maneira mais suave, né? Então, são os dois sentimentos que aparecem com relação ao compromisso. No casamento, né, essas duas dimensões, elas vão aparecer, né? Um compromisso intenso, né, que eu tenho que ter, e um compromisso extenso, né? Ao mesmo tempo que ele é intenso, que ele envolve cuidado, né, zelo, ele é extenso porque ele é para a vida toda. Então, eu quero dividir a nossa aula hoje em 3 pontos. Primeiro, casamentos duráveis, eles sempre equilibram amor e compromisso, né? É muito interessante, nós que já estamos casados há muito tempo, nós vamos sempre testemunhar que o amor, ele não sustenta sozinho uma relação. Ah, eu tenho amor, então meu casamento está sustentado. Não, o amor sozinho, ele não sustenta, ele não mantém o casamento. E a segunda coisa, né, aqueles que se separaram vão demonstrar isso, que só o compromisso também não vai sustentar uma relação, né? O casamento não é um compromisso pelo compromisso, né? Então tem muita gente que está mantendo a relação só no compromisso, né? Você conversa com elas, não, a gente nem sente mais aquele afeto, aquele amor um pelo outro, mas como a gente assumiu um compromisso de casar, nós vamos levando o casamento aqui. Eu chamo isso de matar o cônjuge para preservar o casamento, né? Aí a gente mantém a instituição, mas o significado, né, o prazer da relação nós perdemos. Então, eu preciso achar o equilíbrio, né, entre o amor e o compromisso. E a melhor forma, né, a Bíblia é maravilhosa, né, a maneira mais fantástica, né, de descrever o compromisso no casamento é o texto que a gente conhece de Gênesis, capítulo 2, verso 24 e 25, e que depois Jesus vai repetir lá em Marcos capítulo 10, versículos 7 e 8. Por isso deixará o homem a seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Então, duas expressões, elas são especialmente contundentes quando elas vão falar de intensidade no compromisso. É unir-se e ser uma só carne. Muitas vezes a gente não dá muita atenção a essa expressão unir-se, mas essa expressão, ela é um elo forte que não será jamais quebrado. Por que ele não será quebrado? Porque ele envolve algumas características, né? Esse é o sentido do unir-se. Lealdade inabalável e amor ativo. O que é um amor ativo, né? Amor ativo não é aquele sentimento
único e exclusivo, né? É um sentimento que gera atitude, né? Então esse elo forte, né, que envolve essa lealdade, né? Eu sou leal à minha esposa, né? Há um compromisso, né, que nós assumimos diante de Deus, e nós somos leais a esse compromisso que nós assumimos. E uma só carne trata da natureza dessa união, né, que é tão forte que ela seria impossível de desunir, né? Essa ideia de uma só carne é de uma coisa que não separa, né, que não divide, né, que não corta, né? Muitas vezes, quando Jesus diz aquilo que o que Deus uniu não separa o homem, muitas vezes nós traduzimos isso como um impedimento, mas não é impedimento, é impossibilidade, isso é muito mais profundo, né? Então, o que Deus uniu não separe o homem não é um impedimento, é uma impossibilidade, ele está dizendo é impossível, né? É quando você mistura algo assim que não dá para separar mais. Isso é tão forte que a Bíblia chama isso de mistério, né? E ele vai dizer que esse mistério está representado na relação de Cristo com a igreja, né? Que ele compara a relação do homem com a mulher com a relação de Cristo com a igreja. Então, resumindo, enquanto o compromisso dá sustentação para o sentimento de amor, o amor ele torna possível a manutenção do compromisso. Por isso que eu tenho que equilibrar amor e compromisso na relação. Então, as duas coisas, elas precisam andar juntas, né? Não basta você dizer, meu amor já acabou, mas eu tenho um compromisso, eu vou honrar. Não, eu tenho um amor muito profundo, mas eu não consigo mais, né, assumir esse compromisso de lealdade. Então, as duas coisas precisam andar de maneira equilibrada. A segunda coisa é que casamentos duráveis, eles pedem uma manutenção sistemática. Vamos, qual que é o grande problema nosso, né? Parece que quando a gente casa, a gente já conquistou, né? Já está tudo garantido. A tendência natural é a gente dar uma relaxada, né? Em vários aspectos. Então, quando a gente olha para aquilo que a palavra de Deus nos ensina, ela vai mostrar essa necessidade de uma manutenção sistemática, que envolve algumas coisas. Primeiro, uma disposição e capacidade de lidar com conflitos, né? A gente não nasceu, né? A gente nem foi treinado a lidar com conflitos, né? Muita gente nunca recebeu uma aula, né? Uma palestra sobre como confrontar pessoas, né? E como lidar de maneira saudável com os conflitos, né? Então a gente tem que, primeiro, a gente tem que ter uma disposição muito grande para aceitar as nossas diferenças. Quando a gente tem essa disposição para aceitar as nossas diferenças, isso vai naturalmente diminuir o conflito na nossa vida. Então eu preciso admitir as diferenças. Eu ouvi uma frase na televisão essa semana, achei muito interessante. A frase diz o seguinte: a mulher, ela casa pensando em mudar o marido, e o marido casa pensando que a mulher não vai mudar. E aí, irmãos, esse é o problema, né? Ninguém muda ninguém. Então, se o cara acha que a mulher é maravilhosa e ele espera que ela não mude, isso não vai acontecer. E se a mulher casou com o marido achando que ele é cheio de defeitos, mas ela vai mudar o marido, isso também não vai acontecer. O máximo que vai acontecer, nós podemos influenciar as pessoas na mudança delas. Uma outra coisa, né, dentro dessa realidade de manutenção sistemática é aquela habilidade de lidar com mudanças necessárias e que são inevitáveis, né? Eu tenho que ter habilidade para isso. Então, além das diferenças que existem, o casamento inclui outras coisas, inclui engano, inclui os erros, né? Pecados, né, que muitas vezes nós cometemos. Isso está dentro da nossa relação e nós precisamos lidar com isso, pelo simples fato, né, irmãos, de que nós somos pecadores, né? Então, a maneira como nós lidamos com os nossos próprios erros, a maneira como nós lidamos com os erros do cônjuge vai ser, sim, fundamental para definir e continuar um casamento saudável. Então, isso é importante.
Isso significa o quê? Aprender, né, a pedir perdão, né? Jaime Kemp já dizia isso nos cursos, né, que ele dava muitos anos atrás sobre casamento, né, namoro, noivado e casamento. Então ele falava o seguinte: se você não estiver disposto a perdoar muito, não case, né? Porque uma vez que você casa, você tem que saber que você vai ter que perdoar muito, né? Então Jesus, ele nos ensina algo assim extraordinário. É o que diz Paulo aos Efésios no capítulo 4, verso 32. Uns para com os outros sejam benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então, a atitude de perdão, né, Paulo está dizendo, ela é antecedida por uma cuidadosa advertência contra os pecados relacionais que nos dividem e que fazem nascer os nossos conflitos. Se a gente for lá para Efésios 4, 25 a 31, nós somos exortados, isso a gente pode trazer para o casamento, né? No verso 25, a não mentir uns aos outros, tem muito casamento cheio de mentiras. Não roubaram uns dos outros, verso 28, a gente rouba principalmente o tempo, né, que pertence ao cônjuge. Não dizer palavras que machucam uns aos outros, verso 29, quantas vezes nós ferimos o nosso cônjuge com palavras, né? E por último, no verso 31, longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia e bem assim toda malícia, né? Eu já atendi filhos aí que chegam aqui e falam: pastor, lá em casa é um inferno aquilo lá, é uma gritaria o dia inteiro, né? Palavrão o dia inteiro. Isso em ambiente cristão, irmãos. Estou falando do ambiente secular, estou falando do ambiente cristão, né? Os filhos crescendo nessa guerra, nesse conflito conjugal o tempo todo, né? Sem ter uma referência, inclusive, de relacionamento saudável. Terceira coisa, casamentos duráveis recebem investimento constante, né? De vez em quando a gente escuta aí, né, os homens de negócio falando de melhores investimentos. Quais são os melhores investimentos? Irmão, o melhor investimento é família. Indiscutivelmente, o melhor investimento é família. Então, os nossos casamentos, se nós queremos que eles sejam duradouros, tem que ter investimento constante, né? Então, um casamento saudável, ele não se sustenta naturalmente sem que haja investimento. E aí eu quero falar investimento em 3 áreas. Primeiro, na área física, né? Tem que cuidar, irmãos, vai ficar com esse barrigão aí, né? O tempo inteiro. Se você tem um problema de saúde, tudo bem, não tem problema, a mulher vai entender, mas se você não tem e é preguiça mesmo, faz o exercício, cuida da sua aparência. Toma banho, né? Tem marido que chega em casa, vai para a cama, nem banho toma, pelo amor de Deus. Então, cuide da sua aparência, né? A Bíblia condena a vaidade, irmãos, a vaidade pela vaidade, né? Aquilo que a Bíblia condena é a sensualidade, é a pecaminosidade. Mas o homem se cuidar, a mulher se cuidar fisicamente para o marido, isso é maravilhoso. Agora, é claro, de novo eu volto a falar, se você tem um problema de saúde que impede você, né, de perder peso, de manter uma aparência melhor, é claro que o seu cônjuge vai entender isso, né, irmãos? Mas eu estou falando das pessoas que não têm problema com isso, né? Então, fisicamente, cuida da sua aparência, você cuidava antes de casar. Você não ia na casa da namorada, né, de qualquer jeito, você colocava a melhor roupa, o melhor perfume, né? Então, por que parou? Então, cuida da sua aparência física. Segundo, emocional. É muito importante, né, que haja esse investimento constante na saúde emocional. O que mais mata os casamentos hoje tem a ver com as emoções, né? Muita amargura, muito ressentimento da relação que está sendo acumulado, não foi tratado ao longo do relacionamento, né? Então precisa cuidar da vida emocional. E não poderíamos deixar de falar da natureza espiritual, né? É muito importante que o casal tenha uma conexão espiritual, que haja um compromisso vertical, né, irmãos? Nenhuma relação vai ser duradoura só na horizontal, né? Então ela precisa ser na vertical, na minha relação, casais que oram juntos, que buscam a Deus juntos, né? Que buscam o propósito de Deus juntos, né? Que entendem que há uma direção de Deus para a vida. Esses casamentos vão durar, né? Muitos casais se perdem na jornada porque não tem essa vida saudável, né? Espiritualmente falando. Então é necessário
é que o casal passe tempo junto aí para lançar os seus alicerces. E os cônjuges devem ser companheiros de equipe unidos para servirem a Deus. Eu quero concluir dizendo que a arte de permanecer casados nos ensina que um casamento durável para a vida toda precisa de pelo menos duas coisas. A vida é curta e nós devemos gozá-la com discernimento, com alegria, sempre que possível, na companhia da pessoa que nós casamos. Não dá para você ficar junto o dia inteiro, mas valorize os momentos a sós. Não basta ter um casamento duradouro, é preciso vivê-lo intensamente, né? Tem muita gente que está morrendo junto, né? Casamento não é para morrer junto, é para viver junto. Então, mais do que aparência, é preciso construir relacionamentos saudáveis, tá bom? Deus abençoe sua vida, seu casamento, sua família. E aí fica essas dicas aí para você ter um casamento duradouro, tá bom? É uma arte, né? As coisas não vão acontecer naturalmente, esquece, né? O começo não garante o meio e o fim. Então é preciso essa manutenção constante, é preciso estar atento à área física, emocional e espiritual do casamento. Deus abençoe você e que até a morte nos separe seja de fato um projeto de vida para vocês. Deus abençoe.